Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peço que peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo do 1 em diante, que diz assim: Deus fala com Samuel numa visão. Amém, irmãos? E antes da leitura, peço a todos que não se esqueça, se inscreva no canal, se você não for inscrito, né, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe para o seu próximo, né? Faça o que você puder para nos ajudar o reino de Cristo, sabe? Estamos com a meta aqui de alcançar a margem de 1000 inscritos, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e essa obra se expanda cada vez mais. Vamos para a mensagem que diz assim: 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 em diante. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Era algo muito grandioso para aquele povo. Então, irmãos, isso quer dizer que ali foi, sabe, a revelação, Deus se revelando a Samuel. A palavra dele era muito rara, então não tinha como ele ter exemplo como a gente tem exemplos da Bíblia, né? Porque o Senhor falando com a gente se posiciona conforme o servo dele se posicionou, sabe? Então a gente já tem uma base, mas ali foi o ponto que o Senhor se manifestou, né, para Samuel, e ele foi um dos maiores profetas, sabe, irmãos? Deus
Deus honrou Samuel, né? Ele estava no lugar certo, na hora certa, e Deus ama aquele que tem um coração, sabe, simples, humilde, sabe? Muitas das vezes somos vistos como bobo, como alguém lerdo, né? Mas não, é esses que agradam o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser como criança, né? Então a criança é assim, bobinha mesmo, e ela sabe, ela ama, ela faz tudo com amor, com sinceridade dentro do seu coração, não tem como mentir, entende? A criança é pura, irmãos. Então veja que o Senhor falou umas 4 vezes ali com Samuel, né? E na quarta foi que Samuel entendeu, né? Porque ele estava pensando todas as vezes que era o sacerdote Eli. O Senhor só continuou, né, falando, chamando ele, porque tinha uma mensagem para lhe entregar. Entende, amados? E o que isso quer dizer? Porque se Samuel ele não entendesse que era Deus, o Senhor ia ficar continuando chamando ele umas 10 vezes, mas ele ia entender, ele ia reconhecer quem era o Deus que o sacerdote ele servia, sabe, irmãos? O Deus que, sabe, estava entrando em na sua intimidade, né? Samuel não imaginava e não tinha noção alguma do Deus que ele estava próximo, do Deus que ele estava prestes a servir. Então o Senhor foi e mostrou sua grandeza, sabe, irmãos? E ali começou uma grande reviravolta na vida do sacerdote Eli e também na vida de Samuel, sabe? Porque o Senhor ficou chateado com o sacerdote Eli, porque é como que ele vem falando com a gente, dando sinais, né? Mas a gente não aceita a sua palavra, a gente não aceita a sua correção, sabe? Quando é aqueles de dentro da nossa casa. E então o sacerdote Eli, ele estava negligente. Por que negligente? Por causa que os filhos dele estavam desagradando a Deus e ele não se posicionou para puni-los. Então Deus estava começando a levantar alguém para colocar no lugar do sacerdote Eli. Ele não ia destruir a casa, sabe? A família inteira, porque era servo dele, sacerdote Eli, mas ele não ia continuar com o papel que ele tinha, sabe? Ia se levantar um profeta do seu meio, sabe, irmãos? Que não tinha nada a ver com seu sangue, com laço sanguíneo, né? E ali o nome dele iria ser glorificado, né, irmãos? A palavra de Deus diz nas escrituras aqui que quando ele nasceu, né, ele foi fruto de muita oração. Então, quando ele nasceu, disse que ele não tinha vindo para o mundo antes, porque o local, a cidade, não estava sendo possível recebê-lo, sabe? Não estava sendo um local digno de receber a Samuel. Veja o quanto capricho de Deus foi na vida da sua mãe, né? E na sua vida mesmo, na vida de Samuel, né? Ele foi uma bênção enviado ali. Ele entrou com um propósito no momento certo, né? O Senhor fez ele chegar no momento certo. Então, sabe, irmãos, isso é o que é mais maravilhoso e Deus sabe o tempo de crescimento
de cada um de nós. Ele sabe nos conduzir da melhor forma. Aquele que te chamou é fiel para cumprir, amados. A palavra de Deus não volta vazia. Ela não é soltada em vão. Então, o nome dele tem que ser glorificado. Não vai ser na força do teu braço, mas vai ser na força do teu Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas das vezes a gente tem uma palavra de Deus a nosso respeito, tem uma convocação, um chamado, mas a gente fica se questionando: e aí, como é que vai ser? Como vai se realizar? Não faz total, não tem a ver com a minha realidade. E tem que ser dessa maneira mesmo. Sabe por quê? Porque quem vai cumprir é aquele que te chamou e não é quem foi chamado. Você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Entende? Ah, amados, se Ele chamou, é Ele mesmo que vai cumprir. É Ele mesmo que vai se responsabilizar para te inserir no cenário que você vai, sabe, transbordar da presença dEle, que vai frutificar, sabe, salvar, libertar, através da obra dEle em sua vida. Nós não somos nada. É como um veículo, né, que a gente permite ser usado somente por Ele. A gente se esforça para continuar firme em sua presença, mas também esse se esforço da gente é só um querer, é só uma vontade. Quem nos firma mesmo é o Senhor, sabe? Ele se responsabiliza por tudo, mas o que Ele prometeu vai se cumprir. Então, acalma o teu coração, espera com paciência nele, porque Ele vai realizar o que Ele prometeu. Muitas das vezes você só tem um flash, sabe, do momento em que vai ser a tua vida uma maravilha, porque muitas das vezes só dá o final, só dá alguns flashes assim de como vai ser a nossa vitória. Então, porque Ele não pode revelar tudo a gente, senão a gente fugiria. Imagine se Ele revelasse tudo o que o Davizinho que enfrentou o urso, o leão, sabe, iria passar para se tornar um rei. Ele ia fugir. Imagine se ele revelasse tudo o que José, governador do Egito, teria que passar para se tornar um governador. Não iria fugir? É muito sofrimento, irmãos, é muita dor. Então a gente é carne, a gente sabe, se for revelar tudo de uma vez, a gente não suporta, a gente quer abandonar o barco. Mas Deus sabe conduzir da melhor maneira. Ele vai dando o suprimento, fase por fase, e vai dando aquelas porção dele, né? Sabedoria, discernimento, entendimento, intimidade, renúncia, e assim vai. Então, essa é a maneira que Deus trabalha com ele, e ele sabe fazer da melhor forma, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo para nos fazer bem e nos fazer prosperar. Trabalhar em prol do seu reino, fazendo a sua obra, se tendo realizado como alguém que veio ao mundo, né, e cumpriu o seu papel, e cumpriu o seu chamado. Fez o que deveria ser feito, o que estava preparado desde o ventre de nossas mães, sabe, irmãos? Então, esse dever, essa sensação de dever cumprido, que está no caminho certo, não tem coisa melhor. Que nem Paulo, nos últimos dias ali, perto de, sabe, de ser ceifada a sua vida, ele já estava satisfeito de tudo que ele fez para o reino de Cristo.
porque ele viveu o propósito do Senhor na sua vida. Ele disse assim: combati o bom combate. E é isso que almejamos cumprir. É o que almejamos sentir nos dias, sabe, finais de nossa vida aqui na Terra. Porque isso aqui é só o start, é só o início, que ainda tem uma eternidade para nós habitar na presença do Altíssimo. Que ali não tem nada do que esse mundo faz a gente sofrer, faz a gente padecer, faz a gente, sabe, se entristecer. E ali só será adoração, exaltação ao Senhor, né? E ali vai ser uma grande celebração para todo sempre. E isso é o que mais nos alegra, é o que mais nos conforta para nós suportar todo o processo na caminhada. Amém? Se Jesus passou, foi provado em tudo, né? Então, nós que estamos nele, também seremos aprovados se a gente perseverar na sua direção, nos seus passos. É Jesus te guiando e você seguindo. Então, continue com esse pensamento de agradar a Deus, porque é muito válido e Ele só vai, sabe, se maravilhar de nós e Ele vai ficar agradecido porque a gente se posiciona nos seus caminhos. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais o coração de todos nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra e toda a obra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, que a gente possa executá-lo, mas sabendo que nada vem de nós e nada permanece em nós. Tudo vem de Ti e volta para Ti, Senhor. Continua conosco. Oh meu Deus, que os meus irmãos possam ter se alimentado aqui do Teu maná espiritual, que eles possam guardar essa palavra, essa semente, que eles venham perseverar nos Teus caminhos, esperar com paciência no Senhor, porque é o Senhor quem chamou e também é quem vai cumprir. É quem vai cumprir o que prometeu. Palavra por palavra. Obrigado, Senhor, por ser grandioso em nossas vidas. Obrigado, porque na força do nosso braço não chegaria a lugar algum. Obrigado por estar nos ajudando a evoluir, a avançar, a romper barreiras, né, meu Pai? Que a gente possa ser uma bênção, um rio de águas vivas para a vida dos nossos irmãos. Que eles possam ser o mesmo, meu Pai, se faz presente na vida deles e cria um relacionamento como tem criado comigo todos os dias, meu Pai. Que a gente possa se encontrar contigo e ouvir a Tua voz. Amém? É isso que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Então, espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Compartilhem conforme o Senhor brandar no teu coração e não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui.